Fala aí, crente, tudo bem? Eu sei que você tá estranhando, não costumo fazer abertura, mas esse cara que tá aqui tá dando uma aula pra gente e eu tô super entusiasmado, por isso que mandei cortar o microfone do Gabriel, ele não vai falar mais hoje. Então nós vamos direto para o professor Adriano, que tá dando uma aula de investimento. Você, crente, que tá sobrando dinheiro, você quer falar alguma coisa? O pessoal curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, Importante. ativar o sininho da notificação, ir lá no Estragão. Aonde? Estragão. É, minha filha fala Estragão. Sensacional. Vai lá no Instagram, @Fala aí Crente Podcast, TikTok, muito chique, @Fala aí Crente Podcast, Instagram, eu achei que o Diego tinha TikTok, ilusão minha. Muita coisa. Instagram, @Prof. Diego, _Ribeiro, é isso? É isso, Prof. Diego Ribeiro. Agendas abertas para pregações e palestras. Muito bem, gente, ó. Nós assinamos um contrato com o Adriano de 32 episódios. Esse é só o terceiro episódio. Mas a gente já aprendeu aqui com ele, no primeiro episódio, que o crente não tem que ter medo de se relacionar com dinheiro. Não é antibíblico se relacionar de maneira adequada com dinheiro. Então nós precisamos definir que ele não é o nosso Deus. Mas Ganhar dinheiro não é pecado. não é pecado. Já falamos, inclusive, da reforma protestante. O Adriano trouxe uma super leitura. Segundo episódio, falamos de reserva de emergência. Você já tem a sua. Se você não tem a sua, você precisa ter a sua. E no segundo episódio, o Adriano trouxe algumas dicas de como é que você reorganiza a sua vida financeira para que você passe a ter espaço para ter uma reserva. E também sobre Super educação importante. financeira de crianças. Educação financeira de crianças. Maravilhoso, isso mesmo. Agora, terceiro episódio, ele quer falar com você, que já fez tudo isso. Que a partir de agora começou a sobrar dinheiro. E agora você quer saber com ele, o que eu faço com todos esses dólares que tem sobrado? Hein, crente? E agora? Agora você vai aprender tudo. Professor, doutor, mestre Adriano, tá contigo. Fala aí, crente. Vamos lá, crente. Então, sobrou dinheiro, né? Hipoteticamente, né, Diego? Sobrou dinheiro. E o que fazer? A gente tem diversas soluções, né? Diversos tipos de investimento. No começo pode parecer confuso, né? Mas a gente já ressaltou aqui a importância da educação, né? De conhecer. E a gente conhece à medida que vai se relacionando. Então, é claro que no começo, né? O crente vai colocar aí em aplicações mais conservadoras, né? Eu acho que é importante falar do que talvez não seja interessante, né? E do que não é adequado. Então, capitalização não é investimento. A gente se refere geralmente à capitalização como um mico financeiro. Poupança, né? Capitalização não é investimento? Capitalização não é Então investimento. aquele negócio que o pessoal do banco fica tentando vender pra gente, compra uma cap, não rola. Não. Então não faz isso A não, viu, crente? capitalização, Gabriel, é assim, ela tem uma finalidade, eu diria que ela serve sim a algumas pessoas. Eu vou dizer para quem serve, porque eu acho que é bacana, né, trazer esse tipo de conhecimento. Aquela pessoa que não pouparia de jeito nenhum, ela não tem disciplina, ela não tem ainda o conhecimento, né, do qual a gente está falando, não entendeu a importância, talvez, né, de ter o planejamento, não entendeu que ela não pode gastar tudo que ganha ou mais do que ganha. Para essa pessoa, a capitalização vai ser útil, porque se não fosse a capitalização, ela não teria aquele dinheiro no final ali, né, das 30 prestações, além ali do sonho, né, que ela está comprando de ganhar ali o sorteio. É isso que eu ia falar, tem tanto sorteio. Você conhece alguém que já ganhou um sorteio de Não capitalização? conheço não. Deixa eu só fazer uma adendo. Telecena. Deixa eu só... Telecena. Pode? A Telecena pelo menos Crente. não podia trocar por produtos, Crente né, pode nas ter. lojas do baú. Tinha também troca por maçã do amor. Deixa eu só fazer um adendo aqui, gente. Fala aí, crente também é família, tá? É isso. Então estou aqui com a Gabizinha e daqui uns dias ela vai apresentar um Fala aí Crente Kids, viu? Só pra avisar. Mas tamo aqui, ela tá aqui, tá morrendo de sono. Vamos, bora pegar no colo e bora fazer o Fala aí Crente. É isso. Então, retomando aqui. Cap não presta, capitalização. pronto. Capitalização é um investimento para um público muito específico. Muito específico. E na sequência, alguém que já passou de fase, como diria o Marcelinho, passei de fase, Passou de tô na fase 2, ganhei do primeiro mestre, para onde vamos? Vamos lá. A gente nem chama capitalização de investimento, tá? Chama de golpe do baú. Não chama de golpe, mas não é um produto, né? É um produto bancário, mas não é um investimento. Então, no começo, as pessoas conhecem poupança, né? E é o investimento mais popular aqui no Brasil.
Pré-color ou pós-color? Pós-color. Não posso. Eu não sou dessa época. De história. Eu gosto muito de história para não entrar nesse. Mas vamos embora. Vamos lá. Por que a poupança não é interessante, apesar de segura, acessível, democrática? Porque hoje ela mal entrega a inflação, né? A inflação acho que é um conceito importante da gente trazer aqui rapidamente, é a perca do poder de compra, né? Então, se eu fosse dar um exemplo, eu compro hoje com R$100 uma quantidade de bens. Se eu voltar no mercado daqui a um mês, eu não consigo mais comprar essa mesma quantidade. Eu preciso de, sei lá, R$105 para comprar essa mesma quantidade, digamos. É verdade. E é por isso que eu não posso deixar o meu dinheiro embaixo do colchão, né? Porque ainda que eu tenha os R$100 no final do mês, eu não consigo comprar mais o que eu comprava com R$100 um mês antes. Então, uma aplicação para ser interessante, ela precisa pelo menos ganhar da inflação, né? Empatar, de preferência ganhar. E a poupança hoje, né, muitas vezes não vai ganhar da inflação. Quando eu digo a gente, o Brasil é um país de histórico inflacionário, né? E existem outras aplicações que vão trazer essa mesma segurança, né, que a poupança traz, mas com um retorno maior. E aí a gente começa a falar dos títulos de emissão bancária, né? Então, um bom CDB, um CDB de uma instituição consolidada, um título do Tesouro Direto, como a gente havia dito aqui, né? São títulos que vão ter o lastro, né, ali de ser o Tesouro Nacional quem está emitindo. Então, num primeiro momento, o primeiro passo sobrou, né, ou tenho dinheiro na poupança, eu tiro da poupança e eu começo a acessar esse tipo de investimento. Bolsa é uma coisa interessante, mas talvez não seja para todo mundo, né? Quando a gente vai recomendar investimentos, montar talvez uma estratégia, uma carteira, algo que é muito importante da gente entender é o perfil da pessoa. E quando a gente fala de perfil, a gente fala de prazo, como a gente já falou aqui, né? Curto, médio, longo prazo, quanto tempo eu pretendo deixar esse dinheiro lá. Mas a gente está falando também de tolerância a risco, né? Quanto eu tolero de risco. Então não adianta colocar o meu dinheiro na bolsa, em ações, em cripto, né? Para falar aí de algo que está em alta. Em Americanas. Se eu não vou dormir à noite, né? Se eu vou perder o meu sono. Aquele cara que entra toda hora para ver se a bolsa subiu, se caiu. Exatamente, né? O celular descarrega ali de tanto acesso ali para conferir o saldo. Então, bolsa investimento também tem... posso dizer que é de risco ou tem os risco moderado, risco alto também na bolsa? Bacana. Bolsa é um investimento que vai ter um pouco mais de risco do que essas opções que a gente está falando, que são opções de entrada, né? Opções para aquela pessoa que é mais conservadora, para quem está conhecendo ainda o mercado. Por que bolsa vai ter um pouco mais de risco, né? Porque eu vou ter mais volatilidade. As primeiras opções que a gente falou de opções de renda fixa. Eu gosto de definir essas duas coisas para deixar claro para quem está começando, né? Para o crente que está iniciando aí no mercado financeiro, no mundo dos investimentos. Quando eu falo de renda fixa, eu estou emprestando o meu dinheiro. Eu posso emprestar ele para um banco, se eu estiver falando de um título, né, de emissão bancária, como a gente falou, CDB, letras. Posso emprestar ao Tesouro, né, ao governo, de certo modo, quando a gente fala aí de títulos públicos. Ou posso emprestar para uma empresa, né, uma empresa para se financiar, ela pode emitir ali alguns títulos como debenture. Então, quando eu empresto o dinheiro, o que eu espero? Receber aquele dinheiro de volta com juros, né? Com alguns juros. Acho que a gente podia falar até disso também, né, Diego? Juros por muito tempo foi visto como pecado, né? Mas fica para um outro papo. Quando eu coloco meu dinheiro na bolsa, em ações, eu não estou emprestando dinheiro, eu estou me tornando sócio. Eu estou comprando, ainda que um pedaço muito pequeno de uma companhia, de uma empresa, né? Americanas. Meu Deus, o pessoal vai sempre me processar lembrar. depois. E aí, quando eu me torno sócio, eu já não espero mais receber juros apenas, né? Eu sou participante de lucros ou de prejuízos. Então, eu estou assumindo um risco um pouco maior. E é por isso que o mercado de bolsa vai ter um pouco mais de risco. Enquanto na renda fixa eu vou ter algumas garantias, alguns laços, né? Então, quando eu estou falando de um título público, é o Tesouro quem emite. Então, eu tenho aquela garantia, né, de que dificilmente o governo vai me dar um calote. Quando eu falo de renda fixa, né, a gente tem uma coisa chamada FGC, é um fundo, né, que é formado para garantir, né, que se a instituição quebre, eu tenho aquele dinheiro de volta. Quando a gente fala de ações, a gente não tem esse tipo de garantia.
Então eu posso colocar o meu dinheiro em uma determinada ação, em uma determinada empresa acreditando nela e posso perder todo o meu valor. Para falar de Americanas, né, que a gente está trazendo aqui, ela perdeu em um dia 80% do valor dela, depois aí de um fato, né, relevante que veio a público, de que foram encontradas ali algumas inconsistências no balanço, né, para a gente falar aqui minimamente. Isso foi a terceira maior queda da Bolsa na história, né, uma queda diária. Então a maior desvalorização, a terceira maior desvalorização em um dia. Então eu corro esse risco e por isso talvez Bolsa não é para todo mundo, né? Ou talvez o percentual que eu vá colocar em Bolsa, né, dependendo do perfil, ele tem que ser moderado. Acho que isso é importante. Você colocou um ponto muito legal, que é como é que você define a sua carteira. Então, explica um pouquinho esse conceito de carteira. Quer dizer, eu coloco todas as minhas frutas numa cestinha só. Então, explica um pouquinho para o crente aí esse conceito de como é que você monta uma carteira. Bacana, vamos lá. Eu acho que eu pulei uma etapa, Diego, muito importante aqui. Eu até falei de perfil, né, mas o primeiro passo, quando a gente abre conta numa instituição, em uma corretora, né, e vai aplicar, é preencher um questionário, né, que é padrão. E o intuito desse questionário é conhecer exatamente esse meu perfil, né? O quanto eu conheço de mercado, o quanto eu tolero de risco. E a partir daqui a gente vai traçando estratégias, né? Hoje as instituições financeiras evoluíram bastante, né, nesse aspecto de trazer uma assessoria, né, alguém que possa conversar. Algum dos influenciadores aí com quem eu mais aprendi sobre finanças, eles vão criticar muito a questão do gerente, né, que era alguém ali que talvez fosse trazer esses produtos, como a gente falou de capitalização, alguns outros produtos, que até são interessantes para a instituição e talvez não tanto para o cliente em relação à rentabilidade. Mas como esse conhecimento se difundiu, né, e por isso eu falo aqui da educação financeira, da importância disso e o quanto a tecnologia, a internet, os vídeos, né, eles trouxeram essa democratização. Então hoje as pessoas se interessam mais por dinheiro, conhecem mais a respeito e por isso elas buscam melhores opções para investir. Isso fez com que as instituições se preocupassem um pouco mais também em como eu trato esse cliente e nas soluções que eu ofereço para ele. Então hoje as instituições elas têm especialistas de investimento, pessoas a quem esse cliente pode recorrer a fim de montar, né, essa carteira. E aí a gente pensa nesses aspectos que a gente falou de qual o meu horizonte de prazo, né? Então quais são minhas metas de curto prazo. Eu falava aqui com o Gabriel, né, a respeito de como a gente monta essa reserva de emergência e que ela não precisa ser montada, por exemplo, de uma vez só. Um jeito bacana de pensar, e é só uma opção, né, não é a única, mas eu posso pensar nesse dinheiro que sobrou e dividir ele em 3. Né? Então eu penso em 1/3 desse valor. Eu vou colocar nessas aplicações seguras e que me dão liquidez, e esse vai ser o meu dinheiro de curto prazo. Então, para aquela emergência, fiquei doente, precisei comprar um remédio, precisei fazer uma viagem de última hora, o meu carro quebrou, né, fui multado. Esse dinheiro serve para esse tipo de ocasião. 1/3, né, o outro terço, digamos assim, eu vou colocar em aplicações com um prazo um pouquinho maior, que a gente vai chamar de médio prazo. Então, eu vou pensar aí talvez no intervalo de 5 anos a 10 anos. Né? Então, daqui a 5 anos eu pretendo fazer uma viagem, né? Quero ir para o exterior. Então a gente pode pensar, né, para esse tipo de objetivo, nesse tipo de aplicação. E o terço restante, né, o terço final, eu posso pensar em aplicações aí mais longas, um tesouro com, né, um título do tesouro com um prazo maior, por exemplo, pensando aí na minha aposentadoria, pensando para quem é pai, né, quando meu filho chegar à faculdade, queria já ter talvez um recurso ali para ajudar nos estudos, enfim. Então, acho que uma maneira bacana de começar a pensar em como montar é ir pensando nesses objetivos, nos prazos e considerando sempre o perfil, né, a tolerância ao risco, para entender qual produto é adequado para qual cliente, qual opção de investimento é adequada para qual cliente. Agora, uma pergunta super séria. Opa! Criptomoeda é pecado? Meu Deus. Você acha que é pecado, Gabriel? Olha, eu não sei se é pecado, mas eu sei que eu tenho um processinho aqui que a pessoa aplicou em criptomoeda e o processo já beira R$298 mil. Sabe quando ela vai receber? Quando? Nunca. Num criptodia. Porque não pega mais. Porque assim, acho que um dos grandes problemas dessa história de criptomoeda, como todo tem problema, né? É que
do mesmo jeito que tem a parte boa, também tem a parte ruim. E nesse caso específico, e outros também que a gente tem conhecimento, entregaram dinheiro na mão de pessoas erradas, que eram falsas empresas de criptomoedas, de investimento, e tomaram o golpe, né? Então, o golpe foi pesado nesse caso. E outros que eu também tenho conhecimento. Mas, acho que se bem feito, aí você que pode me dizer como que funciona o mercado da cripto. Vamos lá. Cripto não é pecado, Diego. Pelo menos não na minha concepção, né? Não na minha visão. Nunca vi na Bíblia também. A cripto, né? É uma inovação tecnológica e eu acho que como tudo que é novo assusta, né? No começo, a gente conhece pouco a respeito. Então, acho que muitas dúvidas rondaram, né, o tema das criptomoedas. Hoje a gente tem aí pessoas que amam as criptos e pessoas que odeiam, né, que vão dizer que é do capeta, fica longe. A cripto ela é um ativo muito volátil, assim como são as ações, né, como é a bolsa, o mercado de bolsa, né, o mercado de criptomoedas ele também vai trazer essa oscilação. E aí olha que interessante, né, se nas ações eu tenho ali um intervalo, então, por exemplo, a bolsa ela geralmente funciona ali das 10 da manhã até às 18, dependendo da época do ano, né? E ela não funciona, então, à noite, em feriados, né, finais de semana. Então, se de repente, né, a Americanas despencou aqui até às 18 ali, isso cessa. Isso dá um tempo ali das pessoas se acalmarem, né, de entender melhor o que está acontecendo. E, sei lá, na segunda-feira ou no próximo dia, né, vão com calma ali tomar as decisões que precisam tomar. O mercado de cripto, para citar o Bitcoin aqui, que é a principal cripto, né, ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, enquanto eu estou dormindo, pode estar acontecendo um evento que eu não tenho nem chance ali de entender, de tomar ali uma medida, né, de talvez resgatar algum valor. Mas isso é só para dizer do quanto volátil ela é, do risco que ela pode trazer. Não quer dizer que ela não seja uma boa opção. Ela talvez não seja para todo mundo, né, assim como as ações. Há quem tem, né, perfil e apetite para esse tipo de risco e há pessoas para quem não vai fazer realmente sentido. Eu vi gente agora já até trabalhando na mineração de criptomoeda. Mineração. E aí envolve negócio de energia. Bom, é algo para você até falar depois sobre especificamente da cripto. Então, cripto não é pecado. Mas não também é mais alto risco que bolsa. Mas eu diria para tomar cuidado com cripto. E principalmente, acho que é uma boa deixa, Gabriel, a questão dos golpes, né? Então a gente bateu muito aqui na tecla de educação financeira, do conhecimento. E eu acho que vale aqui um alerta, né? Fujam de ganhos fáceis. Não acreditem em ganhos fáceis, né? Em economia, a gente tem uma frase que eu gosto muito, em que a gente diz o seguinte: não existe almoço grátis, né? Então ninguém dá nada para ninguém de graça. Muitas vezes as pessoas que vão cair em golpe, né, são pessoas que vão ser pegas justamente pela falta de conhecimento associado, né, combinado com uma ambição, que é a vontade de ganhar rapidamente, né, de maneira rápida, um determinado valor. E aí talvez a ilusão de que se é mais esperto do que a maioria das pessoas, né? Então quem bola talvez esse tipo de esquema e de pirâmide conta justamente com essa característica. Então, toda vez que alguém chegar prometendo um ganho maior do que a média do mercado, maior do que a maioria das aplicações, desconfie, né? Procure estudar, analisar. No direito penal, a gente trabalha... Esse é um crime de estelionato, né? Então, a gente trabalha assim. No estelionato, normalmente, você tem o estelionatário e a vítima. Só que, a maioria das vezes no estelionato, os dois são culpados. Porque o estelionatário vê a chance de aplicar o golpe. E a vítima vê a chance de se beneficiar de algo que normalmente não aconteceria. Ou seja, tem dois espertos. Só que na verdade só um é esperto, né? Um é mais esperto que o outro. Pois né? E aí depois, meu amigo, para você processar por estelionato, pra reaver, apropriação né? indébita, reaver, especificamente ainda no Brasil, muito difícil. Agora tem um outro mercado que... Deixa eu só trazer uma visão bíblica sobre o que você disse. Fala! Está lá em Provérbios 21:5 e vai dizer: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse é aquele versículo que eu falei que a Bíblia diz que o apressado come cru, né? Esse aí. É isso aí. Tá escrito na Bíblia, viu? Olha aí, ó. E aí... Desculpa, Gabriel. Tem um modo de investimento aí que eu vejo muito o pessoal fazer.
É o tal do day trading. Day trade. Isso, explique mais sobre isso. Vamos falar do day trade. O day trade são aquelas operações em que eu procuro ganhar, né, com ações ou com derivativos, né? Acho que podem ser outros ativos também, no espaço de um dia. Por isso day, né, do inglês dia, e trade de operações, né? Então no day trade o que eu busco, né? Eu busco identificar oportunidades em que eu posso comprar barato um ativo e vender ele mais caro, por exemplo. Dentro do mesmo dia, é isso? No mesmo dia. E aí eu vou operar, né, um volume maior. E aí, assim, o day trade, assim como as criptomoedas, né, as criptomoedas, são um tema bem polêmico. E aí tem quem ama, tem quem odeia, né, tem quem coloca lá em cima e tem quem proíbe. Inclusive, algumas instituições financeiras proíbem os funcionários de fazer isso. Tem muitas vezes por uma questão até de conflito de interesse, evitar conflito de interesse, né? Porque se eu, como funcionário da instituição, trabalho, por exemplo, recomendando investimentos e eu opero, né, por exemplo, day trade, a minha recomendação ela pode estar de alguma forma contaminada, né, por algum interesse que eu tenha por estar operando com esses ativos. Então, para proteger o cliente, né, e aí isso, os órgãos que regulam o mercado, a CVM, né, o Banco Central, eles estabelecem esse tipo de política. Então, não é nem que a instituição, por exemplo, faça isso porque ela acha bonito, porque ela gosta. É uma maneira de proteger mesmo o investidor. Day trade seria eu ficar o dia inteiro lá na tela do computador acompanhando a movimentação de bolsa e apostando praticamente. Tem essa ideia de aposta, alguns têm a ideia de que nem o dia inteiro, talvez 4 horas por dia, vou ganhar muito dinheiro fazendo isso, né? E aí é a ideia do ganho fácil que a gente falou, né? Fuja disso. Então há quem diga que a única maneira de ganhar dinheiro com day trade é vendendo curso sobre como ganhar dinheiro com day trade. Então tem quem tenha essa opinião. Você já pode montar o seu. O day trade ele é importante para dar liquidez no mercado, né? Então o trader, essa pessoa que opera ali no dia, ela acaba contribuindo para que eu, que não sou o trader, né, quando quiser vender as minhas ações, resgatar o valor que eu tenho aplicado em ações, né, por exemplo, tem alguém interessado em comprar. Então ele cumpre um papel, né, ele é importante, mas é perigoso a ideia de que o day trade é fácil e que eu posso ganhar dinheiro e que qualquer um pode ganhar dinheiro fazendo day trade sem o mínimo de conhecimento, de aplicação. Então até acho que é possível ganhar dinheiro com day trade, desde que você se aplique e estude como em qualquer outra área da vida, né? Se eu quero ser próspero, me dar bem, eu preciso me dedicar, conhecer bem aquilo que faço. Então acredito que o day trade é algo com que eu preciso tomar cuidado também não é para todo mundo, mas também não é uma coisa do demônio, enfim, ele cumpre também uma função. Boa, moçada, quero fazer uma proposta aqui para você, crente, vamos ver se a mesa topa. Acho que o tema está super rico e a gente tem tanta coisa para explorar do Adri aqui que, como eu falei, daria de fato 32 programas. Mas eu tenho uma proposta que é a seguinte: você vai assistir esse último episódio, o terceiro episódio está terminando agora. E você vai postar aqui nos comentários todas as suas dúvidas sobre finanças. Boa! E nós vamos fazer um episódio novo, somente com o Adriano, respondendo as suas perguntas. Quem aqui topa? Isso quer dizer que eu vou voltar? Gostei. Acho que sim. As dúvidas vão ser lá. Posso parcelar o cartão de crédito? Quantas vezes? Pago rotativo? Não, o dízimo. Pode, né? Inclusive, isso é um tema muito legal. Não. Pessoal, posta então, coloca aí as suas perguntas nos comentários deste vídeo agora, do terceiro encontro com o Adriano. E nós vamos fazer um quarto encontro daqui a algumas semanas, para ele simplesmente responder tudo aquilo que você quer saber sobre finanças. Oportunidade única de aprender com um cara que sabe muito e, mais do que isso, um cara que gosta de falar de finanças. Então, se tem duas coisas que ele gosta de falar, é de Bíblia e de finanças. Não há lugar melhor do que no Fala Aí, Crente. Certo, crente? Certo, crente. Então é o seguinte, postem suas dúvidas. Por isso a importância agora de você compartilhar com seus amigos. Sabe, aquele amigo que vai para aquela pizzaria de final de semana e pede para você pagar porque ele não tem dinheiro. Vamos fazer a aposta da dancinha? Aposta da dancinha? 30 perguntas vale dancinha. 30 perguntas vale dancinha de quem? Vamos lá, vamos piorar um pouco? Se os 3 episódios somados chegarem a 2.000 visualizações...
Adriano faz dancinha. Faz a dancinha. Quem faz a dancinha? O Adriano, porque é assim que a O gente convidado faz a trabalha, o dancinha. convidado faz a Essa dancinha. é a brincadeira. Isso rolou nos outros também? Pastor Isaías todos está eles. participando. Pronto. Então você, crente que ainda não curtiu o vídeo do Pastor Isaías, vai lá, que com 2.000 visualizações nós veremos ele fazendo dancinha. A dancinha do... Como que é o nome dele, meu Deus? Marcos Feliciano. Dancinha do Marcos Feliciano. Bom, fala aí, crente. Viu? Compartilha com seus amigos. Porque atingindo o número de visualizações, Adriano vai fazer dancinha. E também, colocando lá suas dúvidas, ele vai responder todas. Independente do tempo que demore para ele responder. Todas. Boa. Adriano, obrigado por estar aqui. Eu que Já agradeço, sabe que vai gente. voltar para responder a dúvidas que geralmente não são tão simples quanto as nossas, que somos ignorantes. Mas agora o tempo é seu. Despeça-se, fale o que você quiser falar para o seu público crente aí. É isso aí. Gente, foi uma honra, um prazer mesmo estar aqui. A hora voou, né? Acho que se eu pudesse fechar aqui com uma mensagem, né, para o crente, leia a Bíblia, né? Conheça o que a Bíblia fala aí a respeito, não só do dinheiro, né, mas de todos os aspectos, né, da vida, de como a gente deve transitar aqui por essa vida, né? Estudem, conheçam, né? Conhecimento é importante, é talvez o ativo mais valioso, né? Mais do que qualquer um que a gente discutiu aqui. Com o conhecimento a gente só ganha, né? Não há risco, digamos, talvez o único ativo sem risco seja aí o conhecimento. E a importância, né, de procurar talvez alguém que entenda, né, se aconselhar. Eu acho que se eu pudesse deixar um recado final, seria nesse sentido, da importância do conhecimento. Não tenham medo do mercado financeiro, não tenham medo dos investimentos, das finanças, né? Os investimentos, ou o dinheiro, né, se a gente pode colocar assim para uma mensagem final, ele é um veículo, ele é um meio, né, para alcançar aquilo que a gente quer e que é lícito, né? A maioria dos desejos que nós crentes, né, vamos ter aí são lícitos e o dinheiro pode ser uma forma, uma maneira de nos trazer isso. Então, acho que essa é a maneira da gente se relacionar de forma saudável aí com o dinheiro. E agradeço novamente, então, a oportunidade, o convite. Foi muito bom realmente estar aqui com vocês. Isso aí, crente. Então, já sabe, manda sua pergunta aí e a gente se vê no próximo. Fala aí, crente.